história que eu te vai contar. Hoje subimos a colina do Patane para irmos até ao Jardim Luís de Camões. Este jardim tem uma praça que o antecede, uma praça com o mesmo nome, que está entre a Igreja de Santo António, possivelmente a primeira igreja católica a ser erigida aqui em Macau, o cemitério protestante, junto à Casa Garden. A versão chinesa deste local é interessante. Chama-se Takap Chau, que em português significa ninho de pombas, poético também. Este não é propriamente um jardim suspenso, embora se situe numa das várias elevações da cidade de Macau. É um belo jardim com ótima paisagem, rasgada, ampla, sobre a cidade que se obtém daqui. Pelo menos parte de todo este terreno terá sido uma quinta nas primeiras décadas do século XIX. Depois houve urbanização em forma de jardim, que passou logo a chamar-se, em português, de Luís de Camões. Em chinês, Camuixi, em homenagem ao poeta, que presumivelmente residiu em Macau e algo desterrado nesta gruta. Como a intenção primeira destes programas é mostrar Macau, lugares de Macau, que suscitem alguns episódios para contar, mostrar esta terra com os olhos de quem a ama, muito semelhante ao que fazemos quando a mostramos a um amigo que nos visita. Não é aqui que provaremos, e faltar-nos-á competência para isso, se Luís de Camões viveu ou não em Macau, se foi provedor dos defuntos e ausentes, se aqui escreveu ou não parte dos Lusíadas, se habitou ou não esta gruta entre 1556 e 57, numa altura em que formalmente o governo de Macau morava em Goa, com Francisco Barreto, e em Portugal o rei era Dom João III e depois Dom Sebastião. Camões, com a sua sátira intitulada Disparates na Índia, criticando com acentuada mordacidade a administração portuguesa em Goa, terá provocado, dizem vários investigadores, a ira do tal governador Francisco Barreto, que então o terá mandado exilar para aqui. A Gruta de Camões, visitada em tradicional romaria pelas autoridades portuguesas, mas não só, e nomeadamente pelos alunos e professores das escolas chinesas e portuguesas de Macau, fica sobranceira à zona de Patane. Destaca-se por entre as pedras um busto do poeta, concebido por Bordal Pinheiro e aqui colocado em 1866. Este busto a Luís Vaz de Camões não foi o primeiro a existir aqui neste jardim. Este foi colocado aqui em 1866, é autor Bordal Pinheiro. Houve um outro em 1840, feito em gesso, por artistas chineses, que foi destruído e então surgiu este mais tarde. Este espaço esteve arrendado a negociantes ingleses e depois foi propriedade do conselheiro Manuel Pereira, um médico cirurgião que de São Pedro do Sul, em Portugal, veio para Macau em 1790, fundou a Casa de Seguros de Macau, constituiu família e adquiriu a gruta em 1815. Fosse porque fosse, ou por quem fosse, houve tempos antigos em que não somente a gruta, mas o próprio jardim andavam mal cuidados. A Gruta de Camões já sofreu uma série de decorações mandadas construir pelo Sr. Lourenço Marques, que a herdou por ser genro do tal conselheiro Manuel Pereira. Por exemplo,
Este minarete, podemos chamar-lhe assim, ao fim e ao cabo, é como que um simbólico farol cultural, já esteve coberto com um telhado ao estilo chinês, já possuiu um pórtico em alvenaria com cancelas em madeira, o busto chegou a estar encerrado dentro de umas grades, enfim, gruta e busto já passaram, tal como o poeta, por quase tudo. Ainda aqui está uma série de lápides de prosa e poesia, sonetos, quadras, uma quadra do Bordal Pinheiro, soneto de Trocato do Tasso, também em inglês do antigo governador de Hong Kong, John Davis, uma série de lápides que, de alguma forma, pretendem homenagear Camões. Recordo-me quando o poeta Eugênio de Andrade veio visitar Macau e veio visitar esta fileira de lápides em frente à Gruta de Camões, o poeta Eugênio de Andrade não gostou nada disso, foi aos arames, disse que era despropositado e até chegou a escrever alguma coisa crítica em relação a estas lápides. É uma opinião. Naturalmente que retirar estas lápides a partir de anos mais recentes talvez também não fosse muito elegante. O às vezes alegado mau gosto estético e a presunção simbólica foram praticados no século XIX. Aqui, muito perto da gruta, a partir de 1787, existiu durante alguns anos uma casa erguida por oficiais da Marinha Francesa que a utilizavam, segundo eles, como observatório astronómico. Resta dizer que este jardim já se chamou Jardim da Casa do Horto, a casa onde hoje está instalada a Fundação Oriente, depois de a ter recuperado completamente. Um palacete que já abrigou o Museu Luís de Camões e até onde já chegou a funcionar os serviços de obras públicas. E ainda antes, a habitação, por exemplo, de cidadãos ingleses. Este era o amplo jardim dessa casa, um edifício que tem uma história muito própria e que só por si valerá, pensamos, uma outra referência mais pormenorizada noutra ocasião. Marcámos encontro neste belo Jardim Camões com um homem que conhece melhor que ninguém, ou pelo menos melhor de quase todos, o que é este jardim, as suas histórias e, fundamentalmente, porque é um técnico, as questões botânicas ligadas a este jardim. É o engenheiro António Saraiva. Muito obrigado por ter vindo aqui passear um bocadinho neste jardim. O prazer foi meu. O engenheiro António Saraiva foi, durante mais de uma dúzia de anos, 13 anos, o responsável pelos jardins e zonas verdes da cidade de Macau. Quando olha para este jardim, eu penso que dentro de si, engenheiro António Saraiva, há muito romantismo, gosta muito de não só no exercício da sua função, que foi durante 13 anos, como hoje em dia, gosta de olhar para ele também, não só como técnico, mas como cidadão que usufrui um bocadinho desta maravilha à nossa volta, não é? É verdade. Aliás, devo dizer que dentro dos jardins de Macau foi aquele que, pela carga histórica que tinha, a par com o Jardim Lolimioque, as intervenções foram mais reduzidas e mais cuidadas. Não só porque o espaço em si já era muito belo, como a finalidade do jardim é fazer uma homenagem ao poeta Luís de Camões. E, diante disso, devemos ter um pouco de respeito e fazer intervenções o mais possível modestas. E o senhor, como membro de uma grande e prestigiada família de homens das letras e, portanto, da palavra e da cultura, melhor que ninguém preserva esse valor, ainda bem. No ponto de vista técnico, o que é que um técnico como o senhor tem a destacar em termos botânicos da existência neste jardim? Por exemplo, atrás de nós está uma árvore que deve ter muitos anos de vida. As imagens filmá-la-ão em pormenor, com as raízes por fora das rochas. O que é que há a dizer disto? Isto é vulgar? É menos vulgar? A nossa ciência, infelizmente, é uma ciência demasiado europeia e, como tal, os assuntos tropicais não
estão estudados com a atenção suficiente. No entanto, eu creio poder afirmar que se trata de uma adaptação muito especial que estas árvores têm ao clima, porque não há dúvida que é quase um mistério como uma árvore pode nascer no meio das rochas. Isso deve significar que as suas raízes estão adaptadas a captar elementos em condições mínimas. Aliás, se me permite, aqui, devido à umidade e à temperatura elevada, os próprios troncos estão vivos, como se pode ver naquele exemplo de um tronco totalmente coberto por fetos, que vive de um bocadinho de umidade e de uma casquinha da árvore. Esta árvore aqui, o que é, em termos científicos? Esta árvore, em termos científicos, chama-se um Ficus microcarpa. Não é necessário o jardineiro andar a regá-la periodicamente? Não. Aliás, é de notar que há várias árvores destas em Macau, vivendo também em condições extremamente difíceis, como por exemplo uma grande árvore no Jardim de São Francisco, que é das maiores árvores de Macau e que consegue viver também em cima das rochas. O outro exemplo que apontou, que está à nossa frente, na circunstância, também não é necessário ser tratada em termos de ser regada. Não, é portanto, um facto absolutamente natural e que acontece espontaneamente. Esta árvore aqui é um lódon da China. Também não será tão antiga como esta, mas também são árvores que estão aqui há muito tempo. Sim, como se sabe, foram os ingleses que fizeram o ajardinamento deste local, portanto, tudo à volta de 1800. Consta que isto era um bosque autêntico, em tempo, nessa altura. Sim. É natural que, portanto, haja árvores aqui quase com 200 anos de idade. O engenheiro António Saraiva falou-nos há pouco de uma cascata que pode ser usufruída aqui no Jardim de Camões. Vamos lá visitá-la num instantinho. Vamos. Engenheiro António Saraiva, nesta parte norte do jardim, a tal cascata, isto é uma cascata artificial, pelo menos parte dela. No entanto, nós tentámos aproveitar estes vários blocos de pedra existentes, já existiam todos aqui, apenas demos um jeito às pedras para que a água caísse um bocadinho mais direcionada e não se espalhasse tanto, e tentámos dar-lhe um ar que fosse compatível com a imagem do jardim. Estas obras foram feitas nos anos 90? Sim. Foi feito pelos nossos operários e depois até foi curioso, isto foi inaugurado num dia 1 de maio, ver várias das pessoas que tinham andado aqui a acarretar pedra e a trabalhar, vir mostrar a obra à mulher e aos filhos, como eu pude assistir pessoalmente. Portanto, eles tinham ficado contentes com o trabalho que tinham feito, o que para mim também é uma coisa muito importante. O engenheiro António Saraiva teve o cuidado de nos lembrar da existência da estátua deste santo coreano, André Kim, um santo que viveu
nas primeiras décadas do século XIX e cuja história foi um mártir e cuja história eu pedia ao meu amigo engenheiro António Saraiva para, em traços muito largos, muito breves, recordar. O que é que se passou com ele? André Kine nasceu na Coreia, mas esteve a estudar aqui em Macau alguns anos, foi ordenado padre em Xangai e partiu para a sua terra natal. Aí a religião cristã era mal-vinda e ele, na idade de 25 anos, foi martirizado e morreu. Hoje há muitos cristãos na Coreia, por isso eles entenderam prestar-lhe esta homenagem e inaugurar esta pequenina estátua. Foi feita alguns dias depois de eu ter chegado a Macau. Vamos situar, foi inaugurada em 1985 e foi reconstruída em 1997. Sim, sim, é verdade.